Graça e paz, amados. Queremos meditar mais uma vez na palavra do nosso Deus, dentro da nossa exposição do Evangelho de Marcos. Nós queremos fazer uma leitura seletiva do capítulo 14, embora venhamos a tratar sobre todo ele. Porém, é um texto longo, então estaremos fazendo uma leitura apenas em alguns versos, mas ao longo da exposição estaremos fazendo menção de todo o texto. Antes, porém, vamos falar com Deus em oração. Graças te rendemos, querido Deus, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. Continue, ó Pai Celestial, com Teu Santo Espírito, a iluminar as nossas mentes e corações, nos dando o entendimento do Teu querer e do Teu propósito. Ao mesmo tempo, rogamos que a Tua graça e o Teu amor nos acompanhem nos dias em que estamos vivendo e que o Teu Santo Espírito esteja aquecendo os nossos corações, nos dando a alegria de compartilhar nos nossos lares da Tua palavra, da comunhão em família, em cada culto, em cada momento devocional contigo. Te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Quero ler alguns textos, como mencionei, do capítulo 14, alguns versos, mais propriamente dizendo, e vamos começar pelo verso 1, que diz assim: Daí a uns 2 dias era a Páscoa e a festa de pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Eu fico pensando nos dias de Jesus, principalmente quando ele chega a esse estágio. Nós estamos falando de um plano que está em curso, é o plano redentivo de Deus. E logo no capítulo 14, Marcos, no verso de número 1, já descreve a situação em que Jesus está enfrentando. Situações de dificuldade. Nós sabemos que o ministério de Jesus é um ministério cercado por dificuldades. Jesus, em cada momento do seu ministério, experimenta de ódio daqueles que estão ao redor, experimenta olhares atravessados, algumas expressões que o colocam como sendo alguém menor, que não tem condição de fazer o que faz, né? Como um profeta menor, como alguém que é filho de Beelzebu, né? Suas práticas são sempre condenadas, porém o que vemos é alguém que de fato traz consigo marcas do Cristo de Deus. No entanto, ele também traz do povo uma alegria muito grande. Multidões seguem Jesus, de várias regiões geográficas da Palestina estão diante de Jesus e querem ouvi-lo, querem ser tocados, querem tocar, querem ser curados. Os motivos são variados, alguns motivos são interesseiros, como nos dias de hoje. Porém, Jesus, ao curar, Jesus, ao fazer os seus milagres, revela exatamente os sinais de que Ele é o Cristo de Deus. E aqui nós percebemos que há uma clara evidência de que há um desejo de prendê-lo, há um desejo de levá-lo a julgamento e à morte. E por que tudo isso está acontecendo para alguém que traz tantas coisas boas, palavras boas, ações boas? Por que tudo isso? E aí nós voltamos os nossos olhos para o verso de número 49. O verso de número 49, na parte B, diz: é para que se cumpram as Escrituras. Então, tudo isso está relacionado ao plano estabelecido por Deus para a redenção do ser humano. Nesse texto, nós podemos destacar algumas lições importantes a partir do seguinte tema: como viver como discípulos de Jesus em dias de crise. É o que nós estamos enfrentando. Como nós olhamos para Jesus como aquele que é o nosso modelo, é o nosso mestre, nós somos discípulos dele, nós vamos olhar exatamente a Via Crucis. Nós vamos olhar o caminho de Jesus, palmilhando o caminho das dores. Nós percebemos aqui no capítulo 14 toda a narrativa de Marcos,
tudo que vai acontecer aqui está apontando exatamente para o momento que Jesus vai morrer na cruz do Calvário. E são momentos dolorosos. Quais são as atitudes daqueles que estão com Jesus? Quais são as atitudes daqueles que querem ver Jesus na cruz? E quais são as atitudes de Jesus? E à luz de cada uma delas, nós vamos observar que lições extraímos e a quem nós vamos ver como modelo e de que forma vamos aplicar às nossas vidas esses ensinamentos. Então, quero destacar algumas coisas importantes, algumas ações aqui que são interessantes, né? Do verso 1 ao verso de número 2 do capítulo 14, nós encontramos as ações da liderança de Israel. Então, nós percebemos que eles estão tramando algo, né? E querem colocar isso em prática. Do verso 10 ao verso 11, encontramos que eles chegaram a uma solução. Há, entre os discípulos de Jesus, alguém que consegue cumprir o propósito deles, compactua com o desejo deles, que é Judas. Do verso 43 ao verso de número 50, nós vamos ver o contexto exatamente da prisão de Jesus, né? De que maneira isso foi engendrado, né? Vemos também aqui do verso 53 até o verso 65 o Sinédrio promovendo uma série de ações horríveis, não só de condená-lo como alguém que é contrário à lei, como também torturá-lo, esbofeteando e humilhando psicologicamente. São ações que Jesus sofreu ao longo desse processo, né? Mas nós vamos perceber também outras ações que devem ser consideradas. A ação de Judas e a ação de Pedro. A ação de Judas está do verso 10 ao 11 e de Pedro do verso 66 ao 72. E aí a gente percebe que a traição de Judas e a negação de Pedro, elas, embora o resultado seja bem diferente, um se arrepende, o outro sente remorso e tira a sua vida, mas essa ação de ambos revela exatamente que nós não temos controle sobre as ações de Deus. Revela a distância exatamente de Jesus e dos seus seguidores. Enquanto Jesus cumpre fielmente aquilo que foi estabelecido pelo Pai, esses dois desafinam dentro daquilo que foi estabelecido, mas não tinha como ser diferente, porque eles retratam exatamente quem nós somos. Somos humanos, somos fracos, nós não temos controle nas coisas de Deus, não podemos com a nossa própria força tentar modificar qualquer que seja o cenário. E essa fraqueza revela exatamente que nas coisas relacionadas a Deus, os propósitos de Deus, nenhum ser humano, humanamente falando, pode tomar qualquer atitude que venha a reverter isso. Tudo que vier a acontecer de bom através das ações humanas é fruto exatamente da graça de Deus, quer seja graça comum, quer seja graça especial, mas é Deus fazendo por intermédio do seu Santo Espírito, usando aqueles quem Ele deseja utilizar. Deus é soberano, nós sabemos disso. Então nós percebemos que essas ações, elas revelam exatamente a fraqueza, mas há uma mudança nesse cenário aí, porque a gente começa a olhar as atitudes de Jesus, como Jesus vai agir em meio a tudo isso. Então podemos destacar algumas questões importantes em relação às atitudes de Jesus. Em meio a essa situação toda, em que há aqueles que desejam tirar a vida de Jesus, há aqueles que colaboram com isso, há um sinédrio que, ao ter resultado positivo em relação à sua condenação a Jesus, o julga e o julga com severidade e o julga com crueldade, nós encontramos as atitudes de Jesus, para que a gente perceba nele como devem ser as nossas atitudes. Então vamos olhar, vamos focar exatamente nessas ações de Jesus que acontecem exatamente nesse contexto de traição, nesse contexto de perseguição religiosa
e política nesse contexto de negação, como nós percebemos no capítulo de número 14. Como Jesus vai agir? Primeira coisa que a gente vê, a primeira ação de Jesus aqui está relacionado exatamente à ceia. O que Jesus vai promover? Jesus promove a comunhão. Era a época da Páscoa, quando nós vimos, ele se reúne com os seus discípulos no cenáculo esse que, como já mencionamos nas nossas exposições em Marcos, que era uma dependência da casa de João Marcos, o evangelista, que vai se fazer presente também no momento da prisão de Jesus, aquele jovem que corre e o seu lençol se desprende. Então nós percebemos aqui que em meio a todo esse quadro de dor e de perseguição, que ensinamento Jesus nos traz? Comunhão. Ele vai celebrar a comunhão. Nós estamos privados da presença física, mas a nossa fé num só Senhor e num só Salvador é espiritual e que tem reflexo físico. Nós compartilhamos a mesma fé num só Senhor e num só Salvador, Jesus Cristo, e por isso, nesse momento de dificuldades, devemos celebrar a comunhão também, assim como Jesus celebrou a comunhão. É óbvio que não podemos celebrar a Eucaristia, a mesa do Senhor, por esses dias, mas podemos celebrar a comunhão uns com os outros, ligados, unidos, conectados com o mesmo propósito, do Deus eterno e verdadeiro, que em Cristo Jesus nos trouxe a salvação, de nos fazer sentir a sua presença diariamente e de poder compartilhar com as nossas postagens notícias boas, notícias que tragam vida, que tragam paz. Então, em meio a um contexto de perseguição, um contexto de dificuldade, de dor, como Jesus reagiu? Celebrando comunhão. E o fez para a glória de Deus. Como discípulos de Jesus, como devemos fazer? Celebrar a comunhão também. Outra ação de Jesus interessante nesse contexto todo, ele já sabia quem o iria trair, ele sabia que havia um plano estabelecido para que fosse capturado, julgado e condenado, porque ele precisava cumprir o propósito de Deus conforme as Escrituras haviam determinado. E o que ele faz? Ele vai ao Getsemane com os seus discípulos para orar. Somos discípulos de Jesus que devemos fazer em momentos difíceis, orar, falar com Deus em oração, ter comunhão com Deus em oração, ter comunhão com a fé que sustenta a nossa vida, na certeza de Cristo é o Senhor e Salvador, o sustentador, aquele no qual devemos voltar os nossos olhos como o autor e consumador da nossa fé, que vai nos dar força em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento em que viermos a viver. E ao mesmo tempo também devemos pensar como Jesus. O que Jesus fez foi orar com os seus discípulos, num lugar especial, num lugar que ele reservou para aquele momento. Assim como o cenáculo era um lugar especial para que tivesse comunhão uns com os outros, desfrutando do mesmo pão, do mesmo cálice, numa só fé, numa só certeza e convicção da redenção que Deus opera através dele e que são simbolizados ali no pão e no vinho. Dessa mesma forma, a oração é importante para a vida do crente. É importante, como discípulos de Jesus, em momentos difíceis, orarmos. Ainda que seja doloroso isso, e foi doloroso para Jesus, nós vemos todas as implicações relacionadas a isso, a maneira como os discípulos se comportaram ali e as repreensões de Jesus em relação a eles não estarem atentos naquele momento, acompanhando. Todo esse processo revela exatamente a intenção de estar conectados com Deus. E apesar das orações, isso não significa dizer que nós estaremos isentos dos problemas. Veja que Jesus foi preso em meio às orações. Esse é o contexto da prisão de Jesus. Mas isso em nada abala a sua convicção, o seu propósito. Coisas ruins acontecem conosco todos os dias,
mas o nosso coração deve estar voltado para aquele que é bom, daquele que nos livra das coisas ruins. Então, nós já vimos duas atitudes positivas de Jesus, duas lições importantes para as nossas vidas, para que desenvolvamos em momentos de crise. A primeira delas é a comunhão uns com os outros. Estamos sofrendo, mas estamos sofrendo juntos. Estamos distantes uns dos outros, mas estamos conectados com o mesmo propósito: interceder ao Deus que é maior do que tudo e do que todos, para que esses momentos sejam breves. Segundo lugar, continuar orando nos nossos lares, com os nossos familiares, assim como Jesus fez com os seus discípulos, alertando que todos devem ter comunhão em oração. Devemos mesmo levar a sério isso, não só nesse momento, mas em toda a nossa vida como um estilo de vida que deve fazer parte do cristão. Terceira ação de Jesus é a postura de Jesus no Sinédrio, no qual Jesus é açoitado, está no verso de número 61 ao verso de número 62. Nessa condição, verso 53 até o verso de número 65. Jesus, então, nessa situação, ele, após ser chamado a atenção do Sinédrio, ele ouviu palavras duras. Veja o que o verso 61 apresenta. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornando a interrogá-lo, o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus, verso de número 62, Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. E o verso 63, então o sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Jesus respondeu a uma provocação e o sacerdote fez todo aquele gesto de rasgar a veste e tudo mais para condenar palavras verdadeiras de Jesus. Irmãos, Jesus, em meio a uma condenação, a uma situação dolorosa e difícil que levaria-o a sofrer mais, ele, por conta disso, foi esbofeteado, foi cuspido. O que Jesus fez? Jesus testemunhou que, de fato, quem ele é. E olha a expressão dele: eu sou. Nos faz lembrar a expressão do Deus que se revelou a Moisés, lá no Antigo Testamento: eu sou o que sou, serei o que serei, absoluto. Em tempos de crise, precisamos voltar os nossos olhos exatamente para aquele que é o nosso modelo. O sofrimento de Jesus, até chegar à cruz, nos dá exatamente a força necessária para entender que o nosso Deus tem um instrumento de restauração de vida, de esperança, de alegria e de paz. É o seu Filho amado Jesus. Então, o que devemos fazer? Como discípulos de Jesus, em momentos de crise, nós precisamos olhar aquilo que ele faz, o que é descrito por Marcos, e desenvolver em nossas vidas. Ter comunhão uns com os outros, numa só fé, num só Senhor e num só Salvador. Como corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo, precisamos ter essa comunhão e, bem articulados e bem comandados, viver e anunciar essa verdade ao mundo sem esperança, ao mundo desesperado. Segundo, precisamos, mais que depressa, exercer o poder da oração, daquele que pode todas as coisas, e entender que mesmo que essas coisas aconteçam e que tem um propósito por detrás de tudo isso, e Deus tem o controle de todas as coisas, nós precisamos continuar em oração, para que a nossa fé não seja abalada, para que o nosso lar não seja abalado,
para que a esperança esteja viva e para que aqueles que não têm esperança sejam impactados pela esperança da fé em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, precisamos e muito entender o que Jesus ensina em meio a dificuldades, em meio ao confrontamento, em meio a momentos em que podemos responder com a vida, no qual estamos privados de sair de um lado do outro para o outro, mas podemos compartilhar com as mídias que temos que Deus está no controle, sim. Deus não está ausente em relação a nada disso. E tudo isso que está acontecendo tem um propósito maior de Deus. E devemos contagiar os outros com a verdade de Deus, assim como Jesus o fez. Revelar, testemunhar quem é o Cristo de Deus, que é Jesus. E revelar exatamente com a mesma convicção, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo de Estevão, que viu o céu aberto quando estava sofrendo, com o mesmo entusiasmo que Estevão teve, porque ele tinha como modelo aquele que ergueu os olhos aos céus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, e disse: tudo está consumado. É assim que devemos viver. Devemos viver como discípulos de Jesus em toda e qualquer situação. Em momentos de crise, precisamos olhar para o nosso modelo e dele extrair essas 3 lições importantes, que revelam em cada situação como devemos nos comportar. Não podemos sair de casa, mas podemos ter comunhão uns com os outros em Cristo Jesus. Não podemos compartilhar da liberdade do espaço, mas podemos ter a liberdade de orar, e orando, nós atravessamos fronteiras, atravessamos barreiras e vemos situações e oramos por pessoas que estão bem distantes de nós, ao mesmo tempo que oramos por aqueles que estão bem próximos de cada um de nós. E também precisamos, como discípulos de Jesus, testemunhar de onde estamos. Ao invés de postagens que só trazem desespero, vamos postar coisas agradáveis. Vamos postar os nossos cultos, palavra de ânimo, palavra bíblica, que é mais importante. Que a graça de Deus acompanhe cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Com alegria, querido Deus, alegria daqueles que confiam nas Tuas promessas, alegria daqueles que sabem que o Senhor tem o melhor, nós nos dirigimos a Ti ao final dessa exposição das Sagradas Escrituras, rogando que o Senhor em Cristo Jesus continue a dirigir os nossos passos, rogando que através do Teu Santo Espírito nosso coração se encha de esperança, para que, Senhor, possamos testemunhar através das nossas vidas, através das nossas postagens, que cremos num Deus vivo e verdadeiro, que por intermédio do Seu Filho amado Jesus nos ensina, através das Suas ações, o controle devido, a certeza, a convicção de vitória sempre. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o Senhor levante o seu lindo rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a companhia, assistência e doces consolações do Santo Espírito de Deus acompanhe cada um de vós, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor, que nos faz adorar e servir, esteja sempre presente em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.